Recording in progress. Boa noite, agora oficialmente. Obrigada a todos que estão aqui pela participação, especialmente aqui os meus amigos de BNI, que estão sempre prestigiando. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui para dominar os sabotadores. Para quem está assistindo agora, vai assistir depois gravado também. Porque eu costumo dizer que os sabotadores, ele de fato virou a minha chave ali, transformou muita coisa na minha vida. E hoje, quanto mais eu aplico ele no meu dia a dia, mais eu vejo os resultados que tem. Nós temos pessoas aqui como a Kátia, o Tiago, a Dil não passou ainda não, né? A Cleibe, que já passaram, a Dani também, que já passaram pelos sabotadores. Então, assim, é realmente uma ferramenta muito bacana e a gente precisa estar sempre lembrando ali e tal, para que a gente não se caia, não caiamos na tentação, porque são muitas armadilhas. É o dia a dia ali, são pequenos detalhes que às vezes a gente se pega e percebe o sabotador atuando. Cleibe, você abriu a câmera aí, tá? Seja bem-vinda, feliz em tê-la aqui. Então, vamos lá, compartilhar aqui a tela. Ó, gente, fiquem à vontade de fazer stories, me marcar. Vamos lá. Deixa eu reduzir aqui. Certinho aí, qualquer coisa, vocês abrem o microfone e me dão um feedback, tá? Se não estiver passando o slide. Então, domine seus sabotadores, faça parte de 20% da população que vive o seu verdadeiro potencial. O que acontece, gente? Tem um estudo chamado Inteligência Positiva que fala dessa questão dos sabotadores e que apenas 20% das pessoas vivem esse potencial. Essa questão do 20%, ela traz muito a regra de Pareto ali, né? 20-80. Eu costumo dizer que a gente precisa ter 20% de esforço para ter 80% de resultado. E quando a gente está no modo sabotador, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo, geralmente, 80% de esforço para ter 20% de resultado. Então, a grande questão, a grande sacada para qualquer coisa que vocês forem aplicar na vida de vocês é virar essa chave. É muito importante a gente entender isso. Passou o slide aí certinho, gente? Se alguém puder me dar um ok. Eu não estou vendo vocês, não. Não passou não, Sarinha. Tá só na primeira ainda. Está em modo PowerPoint, não está na apresentação. Passou? Não está em modo apresentação, não. Para mim está passando, não foi, não? Deixa eu sair e voltar. Aqui nesse modo aqui ele passa, né? Sim, ele passa e a gente fica vendo os slides seguintes. E aqui ele está passando agora? Ó, tô indo e voltando. Não. Acho que se você der 2 cliques na primeira, ele abre a tela inteira, não? Será? Não, eu tô no modo apresentação, para mim tá passando. Para mim tá. A gente não tá, não. Eita, nós. Acho que eu vou ter que deixar ele aqui assim, então. Ó, coloquei tela inteira. Foi? Não, tá travado no primeiro. Não. E agora, foi? Não, tá travado no primeiro. Sarinha, fecha ele e abre de novo, às vezes trava mesmo. Tem alguma coisa acontecendo. Essa semana eu fui fazer a reunião do PNI e a menina falou a mesma coisa. Não tá compartilhando. Agora sim, tá na Agora tela. foi. Foi? Agora foi. Tá passando. Joia. Tá, show, top. Vamos que vamos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sara Maísa, eu sou criadora e mentora do método Sprint Money. Quando eu falo do Sprint Money, eu falo de aceleração financeira. Às vezes as pessoas acham que é ganhar aquele dinheiro fácil, rápido, e não é nada disso, tá, gente? A concepção do sprint, da aceleração, ela vem do autoconhecimento. Quando a gente olha para dentro, entende as nossas raízes e muda isso, a gente consegue acelerar de fato os nossos resultados. Quem convive comigo mais perto sabe que eu costumo dizer que cada pessoa carrega um código, vários, né? Vários códigos poderosos dentro de si.
Só que nós, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não está aberto para perceber isso. Então, é importante que a gente comece a olhar para cada pessoa que cruza o nosso caminho e entender aquela mensagem que ela quer passar para a gente, tá? Então, eu costumo dizer que, às vezes, a gente está muito distraído, né? As redes sociais, elas vêm para isso e elas trazem essa aceleração, mas é uma aceleração desnecessária, tá? Então, a concepção do Sprint Money é essa, é você olhar para dentro, entender as raízes, mudar os seus sabotadores e, de fato, acelerar os seus resultados. Além disso, também sou especialista em finanças, gestão estratégica de pessoas, fiz outros cursos complementares, como coach, análise de perfil, e o que eu me aprofundei mesmo, assim, me apropriando desses cursos de comportamento, foram os sabotadores. Gente, se puder fechar o microfone aí, eu agradeço. Foram 10 anos, né, mais de 10 anos de experiência profissional na área administrativa, financeira, gestão de processos, e nesses últimos 3 anos, que foi quando eu fundei aí Sara Mais Acelerando Pessoas e Resultados, atendi centenas de pessoas, clientes, conduzindo a serem líderes das suas emoções e das suas finanças. Eu costumo dizer que o meu propósito é, de fato, reduzir a pobreza, mas não é só a pobreza financeira, material, é algo muito além disso, que é essa questão do emocional, essa questão da gente entender, aprofundar, traga um pouco do contexto até mesmo da espiritualidade como um todo, porque quando a gente fala de prosperidade, a gente precisa se conectar com algo maior. Então, vamos ver se vai passar, hein, gente? Passou aí? Vamos lá. Sobre a árvore da prosperidade financeira. O que eu sempre falo? Que finanças é igual uma árvore. E eu sempre vou bater nisso, essa é a base do meu método, que é o seguinte, nós precisamos mudar as nossas crenças. Deixa eu só fechar um áudio aqui. Nós precisamos mudar as nossas crenças, os nossos sabotadores, todo o nosso emocional que está por trás, para que a gente consiga, de fato, prosperar. Então, quando a gente traz nesse contexto da árvore, as raízes são as crenças, sabotadores, vazios, vícios, vou falar um pouco desse quinteto da falência. Depois, o caule ali é a educação financeira, que é a base. E aí, o que eu percebo? Que as pessoas confundem educação financeira com a matemática da escola, e vem crenças lá de trás, que eu não sei lidar com números, que eu não gosto disso, isso é chato, e isso acaba impactando. Por isso que hoje nós temos aí altos índices, né, de endividamento. E quando a gente fala das folhas, dos frutos, são os investimentos, a renda passiva, os negócios. Então, por que hoje as pessoas não conseguem ter o resultado que elas querem? Porque elas estão invertendo essa árvore. Elas não têm consciência ali das suas crenças, das suas raízes financeiras. Elas pegam o machado e cortam o caule da árvore, não buscam educação financeira e querem colher, muitas vezes, os frutos que não plantaram. E aí acabam invertendo isso, né? Querem dinheiro rápido, fácil. Então, trago esse conceito e quando a gente começa a entender, começa a aplicar, de fato, essa metodologia da gente trazer o nosso comportamento, trazer mais leveza, fazer educação financeira, consequentemente, nós vamos colher bons frutos. Se parar de passar aí, alguém abre o áudio e me avisa, tá? Tem gente chegando aí, Leia, Cláudia, boa noite, sejam bem-vindas. Então, vamos lá. Sobre o mapa cognitivo-comportamental. O que acontece, gente? Nós temos várias heranças emocionais que vêm lá da nossa infância. Várias situações que aconteceram. E tudo isso impacta no nosso resultado hoje. Então, por exemplo, reflita como que foi a sua infância, quais foram os vazios emocionais, as crenças, as situações que aconteceram que podem estar impactando até hoje no seu comportamento e no seu resultado. Então, acontece o quê? Temos as heranças emocionais. Aí isso gera um vazio emocional. Às vezes, aquela falta de atenção do pai ou da mãe emocionalmente distantes, inconscientemente ele gera um vazio ali dentro de nós e a gente tenta compensar isso com outras coisas.
tá? Aí acontece uma situação, essa situação, geralmente ela é traumática ali, um forte impacto emocional, isso gera um pensamento e vai ter uma reação. E quais são os tipos de reação que podem ocorrer? Uma reação no seu comportamento, uma reação nas suas emoções, por exemplo, igual a gente estava dando exemplo aqui de fazer live, falar em público e ficar nervoso. Por que que dá isso? Porque a pessoa tem um gatilho lá de trás e aí isso vem para o emocional. E aí, consequentemente, vai também... às vezes tem coisas que vão impactar nos 3 níveis, tá? No comportamental, no emocional e no corporal. Tem coisas que é só no corporal. Enfim, vai depender de cada pessoa e de cada situação. Só estou trazendo o exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Então, uma situação que aconteceu lá atrás, ela pode estar impactando hoje, aí a pessoa fica ali, às vezes fica nervosa, tremendo, enfim, tá? E aí a gente entender todo esse contexto, tá? Para vocês conseguirem identificar de onde que vem vários comportamentos, não só os sabotadores, tá? Porque o conteúdo que eu vou entregar aqui para vocês é um pouco mais amplo, além dos sabotadores, para que vocês possam, de fato, entender todo esse mecanismo que está por trás dos nossos resultados. E aí eu trago uma pergunta, né? Qual é a sua mentalidade hoje? Como que você está? Sinceramente, seja verdadeiro com você nesse momento. Você está numa mentalidade ali de escassez, com medo do que vai faltar, medo, sabe? Gente, isso aqui é muito importante. Às vezes, a gente acha que mentalidade de escassez é só aquela pessoa simples, humilde, que está passando necessidade, não é nada disso, tá? Tem muitas pessoas que têm uma condição financeira até boa, mas ela está com a mentalidade de escassez. E se você tem uma condição financeira boa, mas está com a mentalidade de escassez, inconscientemente você vai se sabotar e nunca vai prosperar. Vai manter aquele padrão ali, aquele comportamento. Então, reflita em qual mentalidade você está hoje. Na mentalidade de escassez, com medo da falta. E a pessoa que tem mentalidade de escassez, como que você consegue identificar? São comportamentos sutis, tá, gente? Às vezes é aquele medo de perder um relacionamento, sabe? Tudo é falta de pessoas, falta de algo, apegos materiais. Não é só o dinheiro em si, tá? Então, a ideia é observar esse comportamento num contexto mais amplo. A segunda mentalidade, que eu costumo dizer que é a mais perigosa, é a mentalidade de conforto. Por quê? Quem está na escassez, às vezes percebe, pô, minha vida não está legal, não sei o que, eu preciso mudar. E aí a pessoa se move ali, se movimenta, ou já está ruim mesmo e fica ali, mas às vezes a pessoa se movimenta e acaba entrando em ação, indo para o conforto, indo para a abundância. Agora, a pessoa que está na mentalidade de conforto hoje são as que eu mais percebo que acabam se endividando ou que têm problemas emocionais, porque ela fica naquela coisa assim, tá bom do jeito que tá, deixa a vida me levar, e não sei o quê. E aí ela não percebe, tá quentinho, né? E ela não percebe, inconscientemente ali, ela vai indo numa tendência a cair para a mentalidade de escassez e ser uma pessoa endividada. Então, tem que ficar bem atento com essa mentalidade de conforto, ela é perigosa. E a mentalidade de abundância, gente, é muito importante a gente desenvolver esse comportamento, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês pode ser mudado a partir do momento que a gente toma consciência, entende a origem e começa a praticar, começa a mudar o nosso comportamento no dia a dia. E quando a gente fala de abundância, são nas pequenas coisas. Abundância é não ter medo de faltar nada, é saber que amanhã é um novo dia. Por isso que eu gosto muito de comparar o dinheiro com a natureza, porque a natureza é próspera. Nada falta, está tudo certo, está tudo interligado, tudo no seu tempo. E nós que construímos essa escassez dentro da nossa mente. Então, quando a gente começa a entrar na abundância, a gente começa a perceber nas pequenas coisas os nossos resultados, nos nossos relacionamentos, tudo é abundante. Gente, e deixa eu falar uma coisa aqui importante, às vezes você pode estar com R$0 na sua conta hoje, mas se você está com a mentalidade de abundância, tudo muda.
Eu gostei de uma frase que eu vi recentemente do Rick Chester, né, aquele cara lá, para quem não sabe, que vende água na praia, uma história de superação. Ele falou: eu nunca fui pobre, eu só não tinha dinheiro. E aí, a partir do momento que ele aproveitou a oportunidade, ele, né, tá construindo ali a jornada dele, lançou livro e tudo mais. Então, eu acho muito bacana a gente entender a diferença de ser pobre e ser escasso, entendeu? A diferença de ser rico e ter mentalidade de abundância. Então, se você, a partir de hoje, aplicar a mentalidade de abundância nas pequenas coisas na sua vida, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. Depois vocês me contem aí, que eu vou adorar saber. E aí, quando a gente fala de crenças, nós falamos de 3 níveis de crença. Primeiro nível é o nível de identidade, que são as crenças do eu sou. O que você tem pensado a respeito de você mesmo? Gente, as crenças do eu sou, elas impactam muito, mas muito mesmo o nosso resultado. Vocês podem ver que ela é a base, né? Ela é ali uns 50% da pirâmide. Então, tudo que você acredita que você vai gerar ali, vai ser consequência, né, no seu resultado, tá? Vai gerar essa consequência no seu resultado. Por quê? Quando você acredita que você é bom em algo, você pode perceber, faz uma reflexão aí. Se você acredita que você é bom em alguma coisa, geralmente é aquilo que você reforça: não, nisso aqui eu sou bom. Você é muito bom mesmo, porque você fala isso para você mesmo todo dia. Eu costumo dizer que quando a gente fala alguma coisa, não precisa ser só falando ali, verbalizando. É falando internamente também na nossa mente. É isso que eu quero trazer clareza aqui para vocês, porque os sabotadores é isso daí. Eu estou fazendo toda essa introdução aqui para vocês entenderem. Então, assim, quando a gente fala algo, nós somos a primeira pessoa a ouvir. E aí, consequentemente, nós vamos nos abster ali daqueles resultados. Tá? Então, comece a perceber o que você está comunicando sobre você mesmo hoje. Você está falando que você é uma pessoa próspera, que você é uma pessoa bonita, rica, saudável, feliz, ou você está falando: não, eu sou azarado mesmo, todo castigo para pobre é pouco, e não sei o que, sabe? Essas crenças. Então, comece a perceber isso. O segundo passo é o fazer. A gente precisa acreditar na nossa capacidade de realização. Só que o que eu tenho percebido muito? As pessoas estão invertendo essa pirâmide. Às vezes elas têm uma crença baixa ali de identidade, aí elas estão com uma alta capacidade, né? Os hiperrealizadores aí que eu brinquei com a Dil, que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então acaba ali no fazer. Por que essa pessoa está no fazer? Porque lá na infância ela entendeu que o valor dela, ela só seria uma pessoa interessante quando ela está fazendo o tempo inteiro. Então, assim, não tem problema nenhum a gente fazer, nós precisamos, de fato, ser pessoas realizadoras, mas isso não pode sobressair a nossa essência, tá? Então, é importante que a gente, de fato, equilibre a nossa pirâmide. E, consequentemente, o merecimento. E aí, quando eu falo do merecimento, é muito interessante porque as crenças de merecimento, elas impactam diretamente no resultado financeiro. Tá? Às vezes as pessoas têm até crenças boas de identidade, de capacidade, só que elas não acreditam que são merecedoras. Sabe quando você recebe um valor e você fala assim: caramba, né, esse valor eu não mereço não. Se você não sustentar aquele valor, gente, inconscientemente você vai se auto-sabotar e voltar para um patamar inferior. E isso muitas vezes está ligado a situações que aconteceram na nossa infância, em relação à nossa base familiar. A gente cria ali o que eu chamo de termostato financeiro. Se a nossa família recebia até X valor, a gente fica com aquela limitação ali na nossa mente. Às vezes, a nossa empresa pode até faturar muito além, mas e o seu lucro? Você, como pessoa física hoje, como que está isso? Então, faz essa reflexão, pensa aí, quem quiser compartilha no chat, como que está a sua pirâmide hoje? Ela está bonitinha assim, 50%, né? Vamos botar 50% no ser, 30% no fazer e 20% no ter? Ou ela está desequilibrada? Geralmente eu vejo uns losangos assim, o ser está assim, o fazer está assim e o ter está assim. Alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar algo? Abrir um áudio aí? Acho que não, né? Então, assim, faça essa reflexão, como que está como estão as suas crenças hoje? Quem quiser vai compartilhando aí no chat, tiver dúvida, tá, gente? Que depois no final vou dar uma olhada, a gente conversa. Sara,
Boa Oi. noite. Boa noite, meu amigo Lucas. Tudo bem? Tudo bem? Primeiro, parabenizar pela iniciativa e te agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz de ter sido lembrado. E como eu te dei uma atrasadinha, pedi perdão por ter entrado um pouco atrasado, dá só uma pincelada rápida sobre a pirâmide, que eu adorei a pirâmide. Eu só quero entender um pouco melhor ela. O ser, o Maravilha. fazer e o ter. Maravilha, meu amigo. Fico feliz aí com a sua presença aqui. Eu gosto de pessoas assim, igual você, que estão sempre, igual aquele dia lá no evento do Rotary, lá marcando presença. Então, Lucas, o que acontece? Eu estou falando aqui sobre a pirâmide do indivíduo. Como que nós, dentro do nosso sistema de crenças, funcionamos. E aí, existem 3 níveis de crença. Crenças de identidade, que são essas crenças do eu sou, crenças de capacidade e crença de merecimento. E o que eu falei aqui? Que esse ser, né, se a gente fosse fazer uma divisão aqui, hipoteticamente falando, seria 50%. Fazer seria 30% e ter seria 20%. E o que eu mencionei? Por que as pessoas não estão, muitas vezes, conquistando os resultados que elas gostariam? Porque elas estão invertendo essa pirâmide. Você já viu gente? Gente, isso é muito, muito comum. Pessoas que querem ter. Não, que eu quero ter isso, eu começo a fazer uma mentoria financeira, a pessoa que eu quero ter. Só está pensando em bens materiais. Às vezes a pessoa está focada ali tanto no ter que esquece quem ela é. Ou pessoas que vão se apresentar, eu falo assim, quem é você? A pessoa, não, eu sou fulano de tal, não sei o quê, fala profissão. Então, assim, a gente tem que saber quem nós somos de fato, na nossa essência, e nos apresentarmos ali com a nossa identidade. Depois a gente faz e depois a gente tem. Então, assim, Lucas... Isso nos levaria à crise de identidade, né? Que hoje a gente sofre, Perfeito. né? Exatamente. E a gente acaba invertendo isso. Eu estou comentando aqui, fazendo essa reflexão, e se você quiser compartilhar, já que você já abriu o áudio, é bom que não fica só eu falando aqui, como que está a pirâmide hoje, sabe? Será que está equilibrado da forma que deveria ser, ou será que as pessoas... Eu percebo muitas pessoas no fazer, tá, gente? Pessoas assim, ser, fazer e ter, entendeu? Então, assim... E depois vocês vão entender que tudo isso interligado impacta diretamente nos nossos resultados. Lucas, ficou claro que aqui explicou? Ficou, não, tranquilo. Então tá, Pode vou seguir. seguir aqui, obrigada. E só uma dúvida, os sabotadores que essa classe quer trazer, seriam sabotadores do quê? Do que vamos fazer, sabotadores de nossa crise de identidade, do que realmente nós somos, e a gente se vê de forma negativa e nos sabotamos, ou seriam sabotadores do que a gente quer construir enquanto projeto, enquanto empresa, enquanto serviço? De tudo, na verdade, porque os sabotadores, eu ainda não entrei neles, tá? Mas eu estou fazendo uma contextualização justamente para vocês entenderem que os sabotadores, eles são muito similares às crenças. Eles vêm lá da infância como mecanismo de tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu na nossa infância. E a gente vai criando ali vários padrões, e aí cada pessoa tem um sabotador diferente, e a partir daquele sabotador, até brinco com o meu óculos, começa a ser a lente pelo qual a gente visualiza o mundo, tá? Assim, tá tanto ligado à nossa identidade, aí, a esses níveis de crença, Lucas, como também as coisas que a gente quer realizar. Entendi, perfeito. Pode seguir. Obrigado. Obrigada a você. Então, vamos ver se o vídeo vai rodar aqui, ó. Dá uma refletida aí se você está nesse ciclo, hein, gente? Esse ratinho aí. Deixa eu mutar um pouco aqui. Então, esse ciclo da autossabotagem, ele é muito comum. E aí, o que acontece? O que é legal disso aqui? Eu coloquei do financeiro porque é a área, mas vocês podem olhar, gente, para qualquer área da vida. Quero que vocês façam uma reflexão agora. Quem quiser anotar, anota. Qual é a principal área da sua vida hoje que você mais está se sabotando? E aí, qual que é o principal gatilho que faz esse ciclo acontecer? Tipo esse que está aqui, né? Tem dinheiro, paga as contas, gasta mais do que recebe, não tem dinheiro, trabalha mais. E aí, quando você pensa no sabotador que eu vou falar aqui sobre eles, é um sabotador do hiperrealizador e de ficar ali naquela
naquela mesma situação, na mesma proporção que ganha, gasta. Mas isso aqui é só um exemplo, eu quero que você reflita qual que é a área da sua vida e como que é esse seu ciclo. Se você conseguir, você pode até desenhar aí qual é o gatilho, o que acontece, como que você se comporta, e aí depois qual é a outra ação, e a gente fica nesse ciclo. Toda autossabotagem, ela tem um ciclo. Então, talvez você não consiga identificar os 5 principais pontos agora, mas os 3 principais, geralmente, a gente consegue perceber. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, academia. Não vou na academia, fico me culpando e como mais e continuo, entendeu? Então, assim, comece a identificar quais são os seus ciclos de autossabotagem hoje. E aí, falando do quinteto da falência. Então, a gente tem 5 pontos principais do quinteto da falência. As crenças limitantes, que eu já falei delas, os sabotadores, que eu vou falar deles, os vazios emocionais, que são situações da nossa infância que acontecem como rejeição, humilhação, abandono, e a gente vai criando aquilo ali e trazendo isso para a nossa vida adulta hoje, sabe? Então, é importante a gente perceber. Sabe quando acontece uma situação, sei lá, seus amigos fizeram alguma coisa e você não foi chamado. O que acontece ali? Ah, ninguém me chamou. Por quê? Porque você está se sentindo rejeitado, porque é uma situação lá da infância. E aí, às vezes, inconscientemente, a gente vai compensar essas situações que aconteceram lá em várias situações externas, com excessos, né? Eu costumo dizer que todo excesso esconde uma falta. Então, a gente vai compensar comendo demais, gastando demais, fazendo alguma coisa, algum vício, e aí a gente entra no outro ponto, que são os vícios de consumo, tá? Identifique qual que é o seu vício de consumo hoje, né? O que você gasta em excesso, o que você faz. Às vezes pode ser vício mesmo ali. E o que isso está impactando na sua vida, o que isso pode estar te prejudicando. E o outro ponto é o ego. Gente, o ego, todos nós temos o ego. A gente só precisa ficar atento se o nosso ego tá doentio, digamos assim, ou se está um ego saudável. Tá? E quando a gente traz essa questão do ego, ele gera muita comparação, sabe? A gente tem aquele hábito, às vezes, de falar, fulano tem um ego alto. Então, assim, esse sentimento de comparação, ele também está muito ligado ali à autossabotagem, né? Toda uma questão, pode trazer problemas financeiros também, porque a pessoa ela vai manter um patamar ali para compensar, tá? Então, fique muito atento em relação ao ego. Quem quiser depois eu posso disponibilizar, tem uma ferramenta ali de mapeamento do ego que traz bastante consciência sobre isso. Boa noite aí para o pessoal que chegou, o Arlington, seja bem-vindo. Então vamos lá, entrar nos sabotadores. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de seguir? Deixa eu olhar aqui o chat. A Leia falou alimentação. Ei, Leia. Então, vamos lá. Sabotadores, gente. Existem 10 tipos de sabotadores. Arthur, boa noite. O principal deles é o crítico. O que é o crítico? O crítico é aquela voz que fala na nossa cabeça todo dia. A gente abre o olho, é incrível, assim. E o crítico já começa a falar, né, aquela preguiça de levantar da cama, que talvez nem todo mundo tem, mas geralmente é assim, né, não sei o quê, aquela voz que fica conversando com a gente o tempo inteiro. Todos nós temos esse diálogo interno, né, que são os nossos pensamentos ali. Por isso que eu falei lá naquele mapa da importância da gente perceber os nossos pensamentos. E o crítico, gente, quando ele vai criticar você mesmo, as pessoas e as circunstâncias. Ou seja, aquele chicotinho nas costas, sabe? Aquela autocrítica, nossa, eu não fiz isso, não sei o quê, o negócio aconteceu semana passada, você está remoendo o negócio até hoje, tá? Então, quando eu falo que quando a gente domina os sabotadores, a nossa vida fica mais leve, é porque fica mesmo, porque a gente toma consciência. Eu hoje, se alguma coisa eu começo a remoer um erro que eu tive, um vacilo que eu dei, eu falo, o crítico. Então, eu já tenho ferramenta para trabalhar aquilo ali, sigo a minha vida e, enfim, não deixo aquilo ficar me consumindo, porque os sabotadores hoje, gente, ele consome muito a nossa energia. A gente precisa da nossa energia para outras coisas, para a gente produzir, enfim. Então, esse sabotador do crítico, ele é
ele é o sabotador principal, tá? Eu costumo dizer que ele é o pai. Aí ele vai ativar sabotadores cúmplices. Em cada pessoa que está aqui vai ativar esses outros sabotadores que eu vou falar agora, só que de formas diferentes, tá? Então, o crítico, ele é o principal, todo mundo tem, que é essa voz, e dependendo de cada situação que você vivenciou, você desenvolveu um sabotador diferente. O segundo sabotador é o insistente. O insistente é aquela pessoa que é diferente do persistente, né? O persistente é o tipo de pessoa que viu que uma coisa não dá certo, tenta outra e tal, muda as alternativas. O insistente não, ele fica ali. E ele peca pelo perfeccionismo. Todos esses sabotadores nos fazem procrastinar, tá? Mas o insistente, ele é perfeccionista. Não, eu não vou gravar essa live não, porque eu estou esperando o momento perfeito. Eu não vou fazer isso não, porque eu estou... Ele fala muito essa palavra perfeito, é o momento perfeito, o momento perfeito, o momento perfeito. E eu sempre costumo dizer para pessoas que eu pego com esse sabotador alto o seguinte: o momento perfeito é agora. Então, assim, ele traz muito esse peso, é aquela pessoa meio cabeça dura, assim, em algumas situações, vê que esse negócio não está dando certo e fica ali, tá? Então, ele pode ter um ar, às vezes, sarcástico, dependendo da situação. E nas finanças, eu vou falar um pouco mais à frente também como que é o comportamento desses sabotadores na finança. O terceiro sabotador é o prestativo. O prestativo é aquela pessoa que quer ajudar todo mundo, né, gente? Ó, coração, assim, maravilha. Sara, não posso ser uma pessoa prestativa, solista? Com certeza, gente. Só que, quando eu estou falando de sabotadores, são comportamentos que já passaram do limite, digamos assim. Passou da linha do bom, já ficou ruim. Então, quando você é prestativo demais, o que acontece? As pessoas, às vezes, acabam abusando da sua boa vontade, você tem dificuldade de se posicionar, dificuldade de falar não, você pode ali se endividar, se prejudicar para agradar outras pessoas, você cria uma expectativa em relação ao outro e acha que ele vai agir da mesma forma com você. O sabotador do prestativo tem uma tendência a ser pessoas um pouco carentes, dependendo da situação, em relação a relacionamentos ali, amizades. Então, ficar atento com esse sabotador. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Estão muito caladinhos, hein? Falando sozinho aqui. O outro sabotador... Estamos refletindo, Sara. Então, tá bom. Que o sabotador traz pouco isso, né? O outro sabotador é o hipervigilante. O hipervigilante, gente, é o sabotador do medo e da ansiedade. Eu percebi ele muito na pandemia, mas muito mesmo. Então, assim, o que acontece? São pessoas que, geralmente, lá na infância, elas sofreram algumas situações ali traumáticas e tal, tiveram figura paterna ou materna ausentes em algumas situações e aquilo gerou medo. São pessoas que, às vezes, tiveram que assumir a responsabilidade da casa, do lar, dos irmãos, enfim, muito novas. E aí aquilo gera o quê? Uma pessoa vigilante o tempo inteiro, medo do que vai acontecer, só pensa no que vai dar errado, sabe? Tem aquela sensação de perigo o tempo todo. E aí isso acaba prejudicando. Então, assim, falando dessa questão da procrastinação, o insistente, eu falei que ele procrastina pela perfeição. O prestativo, ele procrastina porque ele quer agradar todo mundo, então ele não dá conta, às vezes, de fazer as coisas dele. O hipervigilante procrastina por conta do medo, da ansiedade. Ele tem muito medo e isso acaba prejudicando, às vezes, algumas coisas, porque ele não se arrisca, não se permite, né? Às vezes tem dificuldade de confiar nas pessoas também, porque é um comportamento muito vigilante. O próximo sabotador é o inquieto. O inquieto é aquela pessoa que fica ali pulando de galho em galho, digamos assim. Né? É uma pessoa que eu costumo dizer que ela tem um faniquito. Né? Ela está num negócio, daqui a pouco ela já está em outro e pula para outro. Tem muitos inícios e poucos fins. Né? É diferente de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Eu vou falar desse sabotador ainda, mas o inquieto não. É aquela pessoa que abriu uma empresa, já pulou para a próxima, já abriu um projeto, já fez outro, não sei o quê, não consegue ficar parado. Geralmente são pessoas que você vai perceber que você tem dificuldade de conversar com elas, porque elas não prestam atenção em você, elas estão sempre no celular, estão fazendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, são meio aleatórias, assim, tá? Então, esse sabotador do inquieto, ele prejudica muito também, porque é muita falta de foco, né? São pessoas que passaram situações desafiadoras na infância,
e é uma fuga. Todo sabotador traz uma fuga, tá, gente? Então, assim, é uma fuga, deixa eu fugir para isso aqui, deixa eu ver isso aqui, deixa eu futucar esse negócio aqui, para eu não ter que lidar com essa dor que eu sofri lá atrás, tá? O outro sabotador aí é o controlador. Controlador, o próprio nome já diz, é aquela pessoa que quer controlar tudo e todos. Líderes controladores, gente, é muito desafiador. Por quê? São pessoas que querem ali as coisas no mínimos detalhes, sabe? Aquele microgerenciamento, não deixa, às vezes, a equipe, né? Falando de liderança, às vezes a equipe ser ela. Pessoas controladoras no relacionamento amoroso também é muito desafiador, aquela pessoa que vai mandar mensagem cada 5 minutos, ligar e quer controlar. E a frase do controlador é: antes que alguém me controle, deixa que eu controlo. E eu gosto muito de falar desse sabotador o seguinte: quando a gente começa a entender que, na verdade, nessa vida, pouquíssimas coisas a gente pode, de fato, controlar, isso eu vejo que é o libertador, assim, para as pessoas que fizeram um trabalho de sabotadores comigo e desenvolveram essas questões para conseguir vencer esse sabotador do controlador. Falo, Sara, quão libertador porque a pessoa quer tomar conta de tudo, abraçar o mundo, e aí não dá conta e fica ali naquela agonia, né? O sabotador do controlador faz a pessoa procrastinar, porque como ela quer controlar tudo, ela não dá conta, então ela acaba ali perdendo as próprias necessidades de vista. Então, assim, esse sabotador do controlador é importante quem está se identificando com ele aí, entender que essa questão de praticar o desapego mesmo, sabe? O desapego das situações, soltar, deixar, descentralizar e, de fato, entender isso que eu falei, que poucas coisas na vida a gente controla, a maioria, na verdade, a gente planeja, igual, amanhã eu tenho uma agenda tal, tal, tal. Mas eu não posso ficar segurando aquilo ali, a gente fica sofrendo com isso, tá? Então, perceba aí esses comportamentos. O outro sabotador é o esquivo. O esquivo, eu costumo brincar que ele é um bagre ensaboado, né? Porque o bagre já é liso, ensaboado então fica mais liso ainda. O esquivo é aquela pessoa que vai acontecer alguma coisa, né? Vai procrastinando, assim, ele é bem procrastinador nato, né? De todos os sabotadores, o esquivo é o que mais procrastina no sentido de deslizar. Aquela pessoa que se fala assim, fulano, vamos fazer isso? Amanhã a gente faz. Vou marcar de fazer tal coisa? Depois. Entende? Fica escorregando. O esquivo, ele tem uma grande dificuldade de se posicionar, de falar sim, sim, não, não. Ele não fala nada. Ele fala, mas não fala. Ele sai fora, né? E aí o esquivo é aquela criança que lá na infância, ou ela teve uma infância muito feliz, aqueles meninos criados por vó, que não sabe lidar com emoções difíceis, ou ele teve uma infância difícil, e aí ele entendeu que ele tinha que ser o pacificador da família. Não, aqui já tem tensão demais, eu tenho que ser o pacificador desse ambiente aqui. E aí desenvolve esse comportamento esquivo. O hiperrealizador é aquela pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Diferente do inquieto, que abre um monte de coisa, não fecha, o hiperrealizador, ele fecha. Só que aquela pessoa que está fazendo um projeto, está falando no celular, estou aqui falando com vocês, entendeu? Várias coisas ali. E o hiperrealizador, ele vem muito lá da infância, daquela base de crenças que eu estava falando com vocês, da pirâmide, do fazer. Ele entende que ele tem que fazer para ser importante, para gerar valor. Pessoas altamente competitivas, focado muito na imagem, no status, no poder aquisitivo, entendeu? E acabam, às vezes, ali se prejudicando por conta disso, exercem pouca gratidão pelo que tem, nunca tá bom, né? O hiperrealizador, ele tem uma crença de umas questões, tem um comentário aqui, só um minutinho. Usuário do Zoom, não sei quem é, depois se puder se identifica aqui seu nome, falou, parece que tem um pouco de cada. Boa. Na verdade, gente, nós temos todos eles mesmos, tá? Importante esse ponto aí. Só que tem alguns que você vai se identificar mais. Geralmente nós temos o crítico, igual eu falei, o crítico todo mundo tem, mas geralmente nós temos 2 ali mais altos que se destacam assim na hora que a gente faz a análise, né, mede através dos gráficos. E aí, mas eu nunca vi ninguém com gráfico zerado. A gente sempre tem um pouco de tudo mesmo, tá?
o hiperrealizador, né, Dani? Pois é. Sou Eliana. Ei, Eliana. Prazer em conhecê-la. Isso aí. Então, assim, o hiperrealizador, gente, ele exerce pouca gratidão pelo que tem, ele é aquela pessoa que tem um vício emocional da insatisfação, nunca nada tá bom, sabe? Às vezes ele faz muito além do que as outras pessoas, aí ele fala assim, não, é aquela criança que o pai falou assim, não fez mais que a sua obrigação, aí você cresce, aí você tá o quê? Cara, eu tenho que fazer mais, porque eu não fiz mais que a minha obrigação, você fica nisso, tá? E qual que é o problema? Você pode ficar refém, né? Geralmente as pessoas hiperrealizadoras, elas sacrificam a saúde, sacrificam outros pilares da vida. Ó, acredito que sou bastante, me cobro demais sempre, exatamente meu pai. Isso aí, Dani, você já fez a análise, você sabe, né? É isso mesmo. E geralmente, gente, legal esse ponto que a Dani falou, porque às vezes tem sabotadores que vêm conosco e tem sabotadores que a gente aprende. Como assim? Por exemplo, o meu sabotador do prestativo, ele não é alto. Mas antes de eu conhecer essa metodologia, a primeira vez que eu fiz o teste, ele era. E aí, por quê? Porque a minha mãe é uma pessoa extremamente prestativa. Então, quando eu convivia com ela, eu entendia que ser prestativo é bom. E eu acabei desenvolvendo esse comportamento. Tá? E outro ponto importante também é que o sabotador da outra pessoa ativa o seu. Tá? Nós temos sabotadores cúmplices. Como assim? Se o comportamento do fulaninho lá, geralmente, no meu caso, o esquivo, que eu não gosto, aquela pessoa que não se posiciona, que fica sempre procrastinando, ela vai ativar o quê? O meu crítico. Não, fulano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, começa a perceber no seu ciclo de pessoas hoje, né? Aquela frase, você é a média das pessoas que você mais convive, mas, enfim, começa a perceber quais são os sabotadores das pessoas que você mais convive. Isso vai te ajudar a mapear, a trazer clareza nos seus relacionamentos. E aí, começa a perceber o comportamento que elas têm, que você também não gosta, que ativa o seu sabotador. Prestativo me persegue. Arleta, é isso aí, meu amigo. O outro sabotador é a vítima, né? Quem não conhece uma vítima aí que atire a primeira pedra, que é aquela pessoa que, oh céus, ó vida, ó azar, nada dá certo para mim, tá sempre reclamando. Porque a vítima, ela entendeu lá na infância que uma forma dela receber amor é se fazendo de coitadinha. Entendeu? Só que depois, assim, na fase adulta, não é interessante. Claro que todos nós temos um pouco de vitimização, e aí tem a vitimização interna e externa. Como assim? Às vezes você não é aquela pessoa que fica se vitimizando com os outros. Ah, fulano, nananã. Mas internamente, na sua mente, você se vitimiza muito. E isso também vai fazer mal. Isso também vai impactar. Deixa eu só mutar aqui um áudio. Eu não estou conseguindo, não. Então, o outro aí é o hiperracional. O hiperracional é aquela pessoa que quer racionalizar tudo, até o relacionamento. Sabe aquela pessoa fria, distante, intelectualmente arrogante? Ela é fria, ela não tem muito aquela coisa assim mais emocional, né, digamos, tudo é números, fatos, dados. Geralmente é uma pessoa que tem dificuldades de relacionamento, que recebe até esses feedbacks, nossa, fulano é sério, é frio. Então é importante a gente perceber esse nível, né, de racionalidade, porque inteligência emocional é a gente equilibrar de fato a razão e a emoção, só que, lembrando, igual eu falei, quando eu estou falando de sabotador, estou falando de um excesso, então o hiperracional já passou do limite ali, tá? Já está racionalizando um nível que está impactando nos seus resultados, nos seus relacionamentos. É aquela pessoa que acha que é importante ser a mais inteligente presente, tá? Então, vamos seguir aqui. Um detalhezinho bônus aqui em relação a sabotadores com as finanças, né? O crítico, eu já falei, ele é o principal sabotador, ele sempre vai achar defeito em nós mesmos, nos outros, nas circunstâncias, gera muito nosso estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa. O insistente, falando no nível financeiro, ele é altamente resistente à mudança. Fala para o insistente que você vai mudar o dinheiro dele de banco. Misericórdia, é uma luta. E ele não te deixa arriscar para um próximo nível financeiro, tá?
O prestativo é aquela pessoa que assume compromissos financeiros que não pode para agradar outra pessoa, como parcelamentos, financiamentos, às vezes empresta o nome e gasta além do que pode para agradar alguém. O hipervigilante, ele está sempre focado no que pode dar errado, no que vai perder, então o hipervigilante tem uma mentalidade de escassez muito forte. O inquieto tem dificuldade de se manter no emprego ou no negócio, porque ele sempre pensa que tem uma opção melhor, né? Igual eu comentei ali que ele fica pulando de galho em galho. Então, o inquieto, ele nem curte o presente, ele já está pensando no próximo, no próximo. E aí, financeiramente, isso não se sustenta, né? Porque ele não consegue construir ali algo mais rentável, mais sólido, mais consistente. O sabotador controlador, ele tende a fazer o trabalho de muitas pessoas e ele acredita que só ele tem resultados financeiros, só ele que controla ali as situações. Pessoas com sabotador do controlador têm dificuldade em administrar as finanças junto, às vezes com parceiros ou com sócios nos negócios. Ela quer ficar e tomar posse de tudo, porque tem muito medo também de perder. O esquivo tem dificuldade de resolver as situações financeiras, tais como dívidas, e acaba gerando uma bola de neve, porque ele está sempre se esquivando, procrastinando. O hiperrealizador, ele trabalha em excesso para sustentar o status, né? Que foi aquele ratinho lá que eu mostrei para vocês. A pessoa que tem o hiperrealizador alto, se ela tiver com problema financeiro, ela não pede ajuda, ela tem medo de ser vista como incompetente, é uma pessoa que valoriza muito esse status. Por isso que eu falei do ego, né? Todos esses sabotadores aqui envolvem muito isso. A vítima, ela cria uma escassez para ela, tá, gente? Às vezes a situação nem tá tão ruim, mas ela fala, ai, meu Deus, não tenho dinheiro, é aquele prazer em falar que tá ruim. Então, ela usa a falta de dinheiro como arma para que as pessoas tenham piedade dela. E muitas vezes ela cria mais uma escassez desnecessária. O hiperracional, ele tem dificuldade nos relacionamentos e na administração do dinheiro, pois as compras precisam ser sempre racionais e justificáveis. Então, uma pessoa que tem um marido, né, uma esposa hiperracional, é complicado. Às vezes você fala assim, que vai comprar um presente para alguém, presente para quê? Sabe? É tudo muito racional, muito técnico, cognitivo ali. E aí, quais são os próximos passos, então? O primeiro passo, gente, é você identificar o seu nível de autossabotagem, tá? Existe um teste onde você consegue medir ali o seu nível de autossabotagem, qual percentual, quantos por cento do tempo você está se sabotando durante o dia. Eu já peguei pessoas se sabotando 70% do tempo, e o ideal é você estar 75% acima ali, no modo sábio, né? Que a gente costuma dizer que a mente ela pode ser nossa amiga ou nossa inimiga. Então, quando ela é nossa amiga, nós estamos no modo sábio. Quando ela é nossa inimiga, nós estamos no modo sabotador. E aí, qual que é o ideal? Você está 75% no modo sábio. Só que os cases que eu pego é 70% das pessoas acima de 70% no modo sabotador. Tá? E por isso que hoje a gente percebe esse comportamento das pessoas, da sociedade como um todo, muito sabotador. Eu tenho certeza que vocês todos aqui identificaram não só o sabotador de vocês, mas como de outras pessoas. E aí, olha só, todo mundo se sabotando, a gente vai trazendo um peso, uma energia pesada, negativa, desnecessária, entendeu? Então, por isso que o meu papel aqui é propagar a mensagem para que a gente possa, de fato, vencer esses nossos comportamentos, sermos pessoas melhores, que aí a gente eleva a nossa energia, a nossa vibração, entra na prosperidade, na frequência da abundância e tira essa carga, tá? Compreender profundamente como cada sabotador age é muito importante. Então, quando você faz esse teste, você consegue compreender cada aspecto do sabotador e ali identificar situações que aconteceram, porque aqui eu estou falando de uma forma abrangente, mas quando você faz o teste individual, você consegue identificar situações específicas ali da sua jornada. E o terceiro passo é, de fato, fazer parte desse 20% da população que usa essa inteligência positiva a seu favor. Eu quero aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, deixa eu tirar o fone, para ver se eu vou conseguir compartilhar o áudio desse vídeo aqui. Vocês me confirmem. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão ouvindo? Alguém? Abre o microfone aí, Thiago. Sim, estamos ouvindo. Sim, Sim, tá ouvindo sim.
Deixa eu dar o play aqui. Meu nome é Maria Regetes Monteiro, sou advogada, sócia da Arjura Advocacia e do Instituto de Compliance do Espírito Santo. E eu vim aqui hoje dar o meu depoimento para a Sara Maísa e do trabalho maravilhoso que ela desenvolve na análise de sabotadores e na mentoria do Sprint Money. Gente, vocês não têm noção a mudança que aconteceu na minha vida depois que eu passei pela análise de sabotadores e com a mentoria com a Sara Maísa. Assim, a gente sabe que a gente tem que fazer um controle financeiro pessoal, a gente sabe que a gente precisa colocar na planilhinha, anotar de alguma forma, e eu não fazia isso. Eu tinha um sabotador que me impedia de fazer isso, e depois que eu passei por essa análise de sabotadores, por essa mentoria do Sprint Money com a Sara Maísa, eu consegui destrancar, né, e acelerar meu crescimento financeiro, e eu sou muito grata a toda a ajuda e todo o conhecimento que ela transferiu para mim. E Sara, gratidão, obrigada mesmo. Gente, acelere os seus resultados financeiros com a Sara, ela é sensacional, fora que o trabalho que ela desempenha, tá, gente, que ela faz é totalmente personalizado, então vai de acordo com a sua necessidade. Então eu super indico a Sara Maísa, análise de sabotadores, mentoria Sprint Money. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Regetes Monteiro. Então, eu trago aqui alguns testemunhos, clientes, parceiros. E aí eu quero apresentar para vocês, né? Hoje, na verdade, é o lançamento do produto Domine Seus Sabotadores, que é um produto digital, tá? Um infoproduto com estratégias e mecanismos que vão te ajudar a dominar os sabotadores em 10 dias e não viver mais essa escassez financeira. Quando eu falo escassez, é aquela mudança de mentalidade que eu falei lá atrás. Sara, para quem que é o Domine Seus Sabotadores? Para pessoas que estão insatisfeitas com a sua realidade financeira ou para pessoas que estão cansadas de fazer muitas coisas e não ver o resultado. Enfim, os sabotadores, gente, ele, como eu mencionei aqui, ele impacta em qualquer área da sua vida. Pode ser nos seus relacionamentos, na sua saúde, todos nós nos sabotamos e é importante a gente entender esses mecanismos, conseguir ter essa análise, medir para a gente, de fato, ir para um próximo nível. E aí, o que você vai receber? É um acesso a 10 aulas, mais de 10 aulas em vídeo, para você assistir ali quando quiser, durante um ano, lá disponível na plataforma. Um material em PDF para você consultar, uma aula bônus falando dos sabotadores com as finanças e esse passo a passo para dominar os sabotadores. E aí, gente, o que eu tenho aqui? Um bônus extra para você que fechar até hoje, dia 9, né, às 23h59. Por quê? Só para vocês entenderem. O Domine Seus Sabotadores hoje, ele é R$ 397. E aí, para ter a mentoria comigo, é R$ 797. Na mentoria, eu dou a devolutiva ali personalizada para você, com os gráficos, com um relatório e também com um plano de ação, tá? Só que para quem fechar hoje, até as 23h59, eu vou deixar no valor de 397, tá? Eu vou deixar incluso com a minha mentoria. Então, a oportunidade é essa, 12 vezes de R$ 39,70. Eu vou disponibilizar o link aqui no chat, lá no grupo depois também. E eu sempre gosto de deixar uma frase que é: mova o tempo te move. Eu costumo dizer que o dinheiro, né, as situações que acontecem na nossa vida que a gente acha que perdeu, se a gente tiver a estratégia certa, se a gente dominar os sabotadores, se a gente mudar a nossa mentalidade, os nossos comportamentos, a gente consegue, de fato, recuperar, digamos assim, ou prosperar. Agora, o tempo, gente, ele não volta. Então, cada minuto que passa na nossa vida é único e eu quero aproveitar aqui e agradecer a vocês pela atenção, pelo tempo, pela qualidade de atenção de vocês aqui nessa noite. Deixa eu ver quantas pessoas nós temos aqui, 20 pessoas. Porque eu sei da importância que é a gente canalizar o nosso tempo no lugar certo para a gente, de fato, obter os resultados. Tá bom? Agora eu vou compartilhar aqui para vocês, descompartilhar para eu poder ver vocês. Quem quiser abrir o áudio aí, comentar, bater papo, conversar fiado. Bom, eu quero falar, então. Fala. Deixa eu ver quem é. Cláudia. Ei, Cláudia. Cláudia? Ficou mudo. Cláudia, de Guarapari.
Oi, aí, Cláudia, querida, estou te tudo ouvindo. bem? Tudo. É. Nossa, assim, como que isso é muito latente, né, na vida da gente, essa questão dos sabotadores. Olha que eu já estive com Sara, Maísa, a gente já conversou bastante, mas como que tá difícil a gente vencer esses sabotadores e definitivamente eu Acho que tá ruim lá. espero, definitivamente. O que eu identifiquei aí, na verdade, eu sou aquela prestativa. Inclusive, eu fiquei, assim, um pouco arrasada, porque alguém pediu referências do meu trabalho, e aí essa pessoa respondeu exatamente isso. A Cláudia é muito prestativa. Eu fiquei frustrada. Ficou Porque eu sou frustrada, muito né? mais do que isso. Eu sou muito mais do que isso, assim. O que acontece? Eu me saboto o tempo inteiro. Em vez de eu fazer alguma coisa que vai me render frutos financeiros, enfim, para o meu trabalho mesmo, propriamente dito, o que eu faço? Eu vou lá atender aquela pessoa, prestar um serviço para aquela pessoa. E digo mais, por exemplo, eu não posso fechar contratos com pessoas que eu vou prestar um serviço. Eu tenho que fechar contrato com pessoas que vão me dar um ganho financeiro e eu poder apresentar o meu trabalho com eficiência. Porque o que acontece? Eu não fazendo isso, eu acabo tendo essa escassez financeira que você tanto fala, né? Que é o foco aí do seu trabalho. E aí eu não consigo articular as coisas que eu tenho na minha cabeça para articular. É exatamente o que você falou. E como é difícil. E olha, gente, que eu já estive com Sara, tá? Ela já me deu os puxõezinhos de orelha, já falou comigo, já conversamos bastante. E eu tenho para mim que isso ataca também diretamente a questão do relacionamento. Entendeu? Eu presto muito aquela atenção, eu dou o tudo e eu não fico com aquela coisa assim de carta na manga, tipo, né? Vamos esperar um pouquinho mais para ir dando na medida certa, e a pessoa se farta de mim, entendeu? Se farta de tão maravilhosa que eu sou, e aquele maravilhoso passa a ser uma coisa assim, que as pessoas não prestam atenção. Olha que doideira. E a pessoa se afasta depois, né? A pessoa se afasta. E aí é interessante, Cláudia, porque a gente entra na lei do dar e receber, né? Em todo lugar, um relacionamento que você tá, se você não equilibra o dar e receber, você doa demais e não recebe, a tendência é que a outra pessoa se afaste, porque ela entende ali que ela não está fazendo o suficiente, tá? É um movimento mesmo. E às Mas vezes... aí é que tá. Pode falar. O perigo disso, o problema disso é que você falou aí também, que eu prestei muita atenção, a questão que você adquire, né, esses sabotadores com o tempo, ou a pessoa dispara isso em você. Por que eu sou assim? Porque eu tive que cuidar dos meus filhos, e aí com filho, sabe como é que é, né? É tudo assim, na mão, tudo para agradar, tudo para... Enfim, então está sendo difícil, minha amiga, mas eu vou conseguir. Na verdade, é aquilo que a gente conversou, né, Cláudia? É um trabalho contínuo. A gente está sempre evoluindo. Eu estou sempre em autoconhecimento, sempre fazendo curas aí, terapias, porque é sempre um próximo passo, né? Então, foi um desbloqueio aí, você compreendeu muita coisa, né? Foi bem bacana ali. E trabalhando as crenças, trabalhando todos esses pontos que eu mencionei, e é o dia a dia mesmo. E se você puder abrir sua câmera aí, eu tô querendo tirar uma foto, todo mundo aqui com a câmera fechada. Sim, perdão. O Zete, o Arliton, querendo ver vocês, gente. Meu Deus, espera aí. Já saíram algumas pessoas igual o Lucas aqui, né? Queria ver o Lucas. Como é que eu faço para voltar na câmera aqui? Aí, ela tá falando, esses cabelos novos. O Arliton, meu amigo? Tudo bom? Rapaz, saudade de você, hein? Tá focando no marketing digital? Como é que tá? Tô caminhando, né? Não tá fácil, sai não. esse sabotador pra lá. O negócio tá... É isso.
Mas não tá fácil não, Sara. Ah, não. Caminho é árduo. Empreender é isso aí, meu amigo. Mas vamos conversar. Tem que pegar umas aulas com você, viu? Você tá show de bola. Obrigada. Vamos juntos aí. O Dégio Isso aí. aqui. Vamos fazer uma fotinha aqui. Entrou mais uma pessoa aqui. Deixa eu só ver quem é aqui. Acho que é a Elaine. Ele falou, Sara, uma coisa impressionante. Como que você cresceu, né? Assim, Eu tomo desde o posse. dia que a gente se conheceu agora. Foi um crescimento muito bacana. Eu identifico isso aí. Obrigada. Opa, tem alguém falando aí? Vou tirar a fotinha aí, gente. Cadê? Vai ser qual o símbolo de hoje? É o dinheiro? É o quê? Porque Dinheiro, a dinheiro. gente tem que fazer assim, ó. 1, 2, 3 e... Oi! Deixa eu ver se ficou boa aqui. Eu vou postar lá no grupo. Com um coraçãozinho assim também. Ah, é o coraçãozinho assim, né? Mas aí eu não vou conseguir bater. Tá, entendi. Gente, mais alguém quer fazer um comentário? Dil, Carol, Kátia, Tiago, o Arleton. O Arleton, você já conhecia esse conteúdo? Eu acho que eu já vi você falando sobre, Sara. Uhum. Mas vi mesmo, é a primeira vez que eu vejo, né, uma live sua. Mas eu acho que eu já escutei, já vi alguns vídeos, alguns seus, já escutei você falando. E a gente vai se identificando, né? Vai. É bom você nem mostrar mais, que parece que vai aparecendo outros, aí você olha, pô, isso aqui, igual você falou lá, você tem um pouquinho de cada um, aí você começa a pensar, fala, de vez em quando aparece esse, mas realmente tem uns que se destacam mais, né? Isso aí. Eu não conhecia. Eu não conhecia esse conteúdo também. E realmente é aquilo que o Arthur estava falando. Eu comecei assim a grifar aqui os que se identificavam comigo. No final, eu falei, gente, eu estou grifando tudo, tem alguma coisa errada aqui. Mas você conseguiu identificar o mais alto, Dil, igual o Arthur? Tem o mais alto. Uhum. Tem o mais alto. Uhum. Sempre tem, né? E qual que você sentiu que foi mais presente aí? Eu achei um hipervigilante. Eu achei. Entendi. Mas o controlador também está bem forte aqui. O controlador você começou a soltar, lembra? Que a gente lá de delegar as tarefas, né? É isso mesmo. Exatamente. Eu tenho um pouquinho de cada coisa, eu acho. Mas qual que destacou mais aí, Carol? Sempre tem um que bate lá no fundo da alma. Travou. É aquele que eu sempre... Tá melhor agora? Voltou, pode falar. Oi. Peraí. Aquele, quando você falou que a gente está sempre se cobrando para fazer melhor, porque eu posso fazer melhor, não foi o hiperrealizador. Eu posso fazer melhor. O hiperrealizador ou perfeccionista? Os dois juntos, eu acho, né? Eu me cobro demais, eu acho que nada está perfeito, eu acho que eu posso fazer melhor, eu acho que... Entendi. Eliana, você abriu a câmera aí, tudo bem? Prazer em conhecê-la. Quer fazer algum comentário? Seu áudio está fechado. Está fechado o áudio aí, Eliana. Oi, boa noite. Ei, boa noite. Agora que eu estou me adaptando um pouquinho com as câmeras e eu tenho um pouco de vergonha. Mas vou melhorando. Você é da onde, Eliana? Orlândia, São Paulo. Ah, você veio convidada da Cleibe? Vim. Eu faço parte do grupo dela, Desafio 87. Muito bacana. Ela estava aqui, mas acabou saindo. Uhum. A vida dela deve estar uma correria cuidando de nós. Olha, eu fiquei mais abismada. Gostou? Eu amei demais. Eu fiquei abismada, meu Deus, porque eu me encaixo em vários.
em vários itens e eu fiquei doida agora. Muito bom, viu? Vou refletir por uns dias. O sabotador, esse conteúdo, ele traz um pouco disso mesmo, assim, é muita informação, a gente fica ali pensativo e tal, mas depois, quando a gente consegue entender e ter essas ferramentas para vencer eles, tudo fica mais leve, mais fluido. Eu espero poder participar. Show de bola. Obrigada. É ótimo ter você. Muito obrigada pela presença. Foi ótimo participar também. Fiquem todos com Deus. Você também. Gente, obrigada. Leia está aí com a câmera. Mas está com o microfone aberto, né, minha presidente? Você não pode faltar. Eu não estou muito apresentável para abrir a câmera, não, porque eu acabei de chegar de uma corrida. Sim. Mas eu tinha que prestigiar você aqui. E Obrigada. uma coisa que é muito interessante do que você falou aí é que, às vezes, a gente tem esses sabotadores e a gente acha que são normais, né? Isso. E a gente pode conviver com eles, né? E eles, às vezes, nos ajudam. E a gente para pensar com a análise que você fez, que muita coisa, né, pode estar dando errado exatamente por causa desses sabotadores que a gente acha tão normal nas nossas vidas. Né? Exatamente. É o que eu falei, né, Leia? São comportamentos muito sutis que a gente já vem fazendo e acha, sou assim mesmo, é tudo certo e tal. Mas quando a gente para começar a observar a qualidade dos nossos pensamentos e o que isso está gerando, aí você começa a perceber o quanto sabota, sabe? Eu costumo fazer refletir, assim. Eu acho que a frase é essa aí que você falou mesmo. Eu sou assim mesmo. Isso às já vezes alguém até alerta a né? gente, né? Às vezes alguém até nos alerta e a gente fala, não, eu sou assim mesmo. Uhum. E esse diálogo já é o próprio sabotador falando com a gente, porque o sabotador, gente, são esses pensamentos, esses conflitos internos, essas vozes. E aí, de fato, a gente identificar e começar a perceber ali como que eles vão virar essas chaves aí. Mas alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, Leia, pela sua presença e parece outro dia aí para abrir a câmera. Pode deixar. Gente, se tiver mais nenhum comentário, vou encerrando. Beatriz, Carla. Tudo certinho. Obrigada, Sara. Muito obrigada. Obrigada a todos aí. Então, boa. As minhas observações aqui. E vamos começar a fazer um trabalho aí legal. Isso aí, vamos embora. Formar aí para 2022. Gente, gratidão pela presença de vocês, pelo tempo, tá? Estou aqui para o que vocês precisarem, só me chamar lá, tá bom? Beijo. Tá bom, querida. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Sara. Abraço. Um abraço, meu amigo. Depois a gente conversa, hein? Vamos acelerar esse negócio aí. Isso aí. Kátia, boa noite.